Olá pessoal, a gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre o EB2, mas de uma forma um pouco mais dinâmica. Fiquem ligados. Então pessoal, a gente já fez vários vídeos sobre EB2, EB3, essas formas mais diretas de conseguir um Green Card. Mas uma coisa que a gente tem visto é que, embora esses vídeos sejam bastante educativos, expliquem bastante, ainda tem um grande número de pessoas que tem uma certa dúvida em relação à elegibilidade. Tá? Então a gente tem que falar sobre elegibilidade versus probabilidade ou chance de aprovação. Tá? Ser elegível para o EB2 National Interest Waiver, por exemplo, não quer dizer que o caso vai ser aprovado. Até um caso bem forte, um caso que provavelmente deveria ser aprovado, pode ser negado. E um caso que geralmente apresenta maiores dificuldades, não é tão forte assim, pode ser aprovado. Depende muito do oficial que vai cair o processo, na verdade. Mas isso a gente está falando de elegibilidade, porque a pessoa preenche os requisitos mínimos para aquela modalidade de visto que está sendo requerida. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente fala de probabilidade ou chance de aprovação, aí a conversa muda completamente de figura. Elegibilidade, eu acho que os vídeos que a gente já fez e mais o material que está online aí, já vai dizer que você é ou não elegível para o EB2 e para pedir através da modalidade NIW, National Interest Waiver. Mas e em relação à probabilidade de sucesso? Em relação à sua chance de ser aprovado realmente? Analisando do ponto de vista do oficial de imigração, sendo uma pessoa normal, uma pessoa que vai analisar a documentação, que não vai ter nenhum tipo de preconceito contra imigrantes e vai simplesmente analisar os fatos e aplicar as regras do caso Matter of Danazar na sua parte do NW, no seu EB2 NW. Então, nesse caso aí, em relação à chance de aprovação, a gente tem como demonstrar para vocês já aqui, nesse vídeo vocês vão aprender a fazer um self-check, onde você vai poder saber se o seu caso é forte ou não, de acordo com o que a gente tem visto no padrão de casos, no padrão de decisões da imigração nos últimos 5 anos, vamos dizer assim. Exemplos de fatos que fazem o seu caso ficar não tão forte, ao ponto de que talvez a gente não queira nem fazer esse processo, não queira nem aceitar esse processo, porque a gente sabe que o custo envolvido num processo como esse, ainda mais com o real valendo tão pouco agora, isso pode ser um valor muito alto para o padrão de vida do brasileiro. Então tem que ser empregado realmente com uma boa chance de ser aprovado. Então, quando você vai, por exemplo, num consultor, o que eles têm que fazer ali, já que você não está falando com um advogado na primeira reunião, nem na segunda, nem nenhuma outra, provavelmente, você não tem esse feedback. Porque o que eles querem é vender, eles têm uma cota para vender EB2. Então, todo mundo vai qualificar bem, eles vão prometer que vão aprovar, alguns até vão oferecer o dinheiro de volta se não for aprovado, o que é bem estranho. Mas tudo isso daí é porque eles não estão ligando muito para a probabilidade, e sim para a elegibilidade. Tá? Porque a elegibilidade traz muitos processos. A probabilidade é a honestidade do advogado de dizer o seu caso pode não ser tão forte, pode apresentar sérios riscos e o caso pode ser negado mesmo que você tenha elegibilidade. Então, nesse caso, um dos primeiros pontos que a gente tem visto, que eu posso dizer já de cara, que faz um caso ficar mais fraco, é quando a pessoa tem muita experiência em uma área profissional, mas a formação acadêmica é numa área diferente. Às vezes até nem tão diferente, até um pouco ligada, mas ainda assim isso pode enfraquecer o processo. Quanto mais longe da área de educação for a área de atuação, mais difícil vai ser esse processo, no nosso entender. E o motivo é simples, você tem que mostrar, de acordo com o segundo prong do caso Danazar,
que você está bem posicionado, bem posicionada para avançar o projeto proposto. Então, se você está bem posicionado ou bem posicionada, é porque o que você fazia no passado, no seu passado profissional, e o que você faz hoje, é a mesma coisa que você vai fazer no futuro. O agente de imigração entende bem se for assim. Se você quiser falar que você fazia uma coisa, toda a vida trabalhou com aquela coisa, daqui a pouco você vai inventar uma coisa diferente, já gera essa dúvida na cabeça do oficial de imigração, embora seja até ligado às vezes à área de atuação, mas não necessariamente o que você vinha fazendo, tá? Então, nesse caso aí, o projeto pode se meio que prejudicar ao invés de ajudar. Ou seja, o seu projeto deveria ser mais na área que você vinha trabalhando nesses últimos anos, ou pelo menos o que você tem a maioria da sua experiência. Então, nesse caso aí, seria um ponto fraco, muito fraco em alguns casos, para um processo como esse. Se você vai entrar pelo Advanced Degree, bacharelado, mais de 5 anos de experiência, ou um mestrado, algo assim, é bom ter a experiência e o seu projeto matching, combinando na mesma área de atuação, fazendo a mesma coisa ou uma coisa bem similar. Tá? Isso aumenta bastante sua chance de ser aprovado no EB2 pelo National Interest Waiver. Um outro ponto que às vezes pode também dificultar um processo é se você tiver dificuldade em conseguir cartas de recomendação importantes. Por exemplo, vamos dizer que você é um profissional de TI, tá? Tem uma formação e tem uma experiência boa, mas os últimos 15 anos você trabalhou para uma empresa, fazendo processo de consultoria na área de TI. Daí você agora vai precisar fazer o EB2NW, mas você não quer pedir ao seu empregador uma carta recomendando o seu serviço, porque ele ou ela vai saber que você vai sair da empresa, você está planejando sair da empresa. Então isso pode ser um ponto que seja difícil para você realmente gerenciar e fazer o seu caso ficar forte, porque essa carta deveria ser fundamental. É a pessoa que vai estar declarando suas aptidões profissionais, sua competência, está bem posicionado para cumprir o projeto proposto e você não vai ter essa carta principal do seu empregador. Talvez isso aí vá prejudicar no processo, na chance de ser aprovado, tá? Outros fatores também que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, se você não vai entrar pela graduação avançada, vai entrar pela habilidade excepcional, mas você tem apenas 3 daqueles critérios, dos 6, né? Se você quiser depois ver os critérios, a gente vai pôr o link no nosso vídeo sobre a EB2NW aqui embaixo, vocês podem assistir, mas daqueles 6 critérios de Exceptional Ability, você tem somente 3, e um deles ou 2 deles não são tão bem estabelecidos. São meio que, vamos ver se a imigração vai aceitar ou não. Isso aí pode ser fatal, porque o seu processo pode ser negado não pelo merecimento em relação ao caso da ANASAR, na parte do NW, mas sim pela elegibilidade básica do EB2. Nesse caso aí é bom você fortalecer mais os critérios de elegibilidade do EB2 para depois ver o merecimento na parte do National Interest Waiver. Agora, uma coisa que muita gente não entende é que a importância do projeto não está somente no projeto em si, mas sim no fato de você estar empreendendo. Por exemplo, temos casos aprovados aqui já de projetos que, se perguntar para as pessoas na rua, se esse projeto é interessante, você talvez não demonstre nenhum interesse naquele produto que vai ser vendido. Talvez é um produto que para você, às vezes você nem sabia que existia e agora que sabe, também não faz nenhuma diferença para você. Porque é um produto não importante para você, não interessante para você. Mas não quer dizer que o projeto não é importante por causa disso. Ou seja, se por exemplo você vai vender uma coisa que você acha, o seu produto que você acha não importante, mas você vai movimentar a economia, vai gerar empregos, tem um nicho da parte da população que vai realmente gostar do seu produto, embora não seja uma coisa muito popular, isso não quer dizer que seu caso é fraco só porque o projeto é com base em um produto não muito popular. Então, esses conceitos têm que ser realmente bem analisados, tá? Obviamente que se você vai vender água no deserto, seu projeto vai ser excelente, porque você vai ter uma boa chance de vender isso aí, mas se lembre que você não tem que provar que tem essa boa chance de ter sucesso no projeto. Você tem que provar que está bem
capacitado, bem posicionado para cumprir o projeto, para trocar esse projeto à frente. Então, gente, tudo que a gente está falando aqui é basicamente, como eu falei antes, a diferença entre elegibilidade e probabilidade de sucesso no seu caso. Então, se você quer ver só a elegibilidade, não precisa você gastar seu tempo e seu dinheiro, às vezes, falando com um consultor, um vendedor, porque ele vai dizer que você é elegível e, bom, elegível é. Mas você tem que se preocupar com a chance de aprovação, até porque os consultores não estão preparados para dizer você não está bem, a sua chance não é muito boa nesse caso, ou tem muito risco, mas tem outras opções para você. E olhar a lei de imigração e ver, identificar outras opções mais favoráveis, com maiores chances de ser aprovado. Eles não vão fazer isso, porque eles têm que vender uma cota de EB2NW. Mas no caso de você falar com o advogado tem a obrigação profissional de mostrar para você outras avenidas, outras possibilidades, se aquela está se mostrando um pouco mais arriscado do que o normal, do que o que deveria ser. Se consultem com advogados e durante a consulta com o advogado, pergunte qual vai ser o seu projeto, qual vai ser ou melhor, você pode identificar o seu projeto ou o advogado pode sugerir com base no seu currículo, mas você tem que saber, pelo menos, qual vai ser a estratégia usada no seu processo, tá? Quais são os documentos que você vai precisar, básicos, e como vai ser montado cada um dos argumentos referentes ao caso da Nazar. Isso é muito importante, você tem que saber como você vai mostrar a Substantial Merit e National Importance, né, o mérito substancial e importância nacional do seu projeto, e também como você vai demonstrar que está bem posicionado para avançar o projeto proposto. Então isso aí é muito importante para você saber se você tem um caso forte nas suas mãos ou não. Se o seu caso é forte, se o seu caso vai ter maiores riscos, claro que os casos às vezes fracos são aprovados e casos bem fortes são negados, mas isso aí é uma coisa do oficial que você não tem como evitar. O que você tem como evitar é já entrar em campo com um time fraco, tá? Ou com muito risco de perder o jogo. Isso aí não dá. Então, esse vídeo é para você saber se tem realmente um caso forte ou não e saber que se o seu caso não for forte, o seu advogado deve lhe indicar outras opções, tá? Para você ver se você quer realmente arriscar naquela opção ou quer ir para um outro caminho mais favorável, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos na próxima. Tchau, pessoal!